Jim Carrey é um dos atores mais renomados de Hollywood e amplamente reconhecido como um dos comediantes mais engraçados de todos os tempos. No entanto, nos últimos anos, sua vida passou por uma transformação profunda. O rosto, antes conhecido por suas expressões cômicas, agora exibe um tom mais sombrio, e suas palavras, antes cheias de piadas, passaram a transmitir mensagens sérias e profundas. Isso tem feito muitas pessoas se perguntarem: o que está acontecendo com Jim Carrey? Será que ele enlouqueceu? No vídeo de hoje vamos buscar respostas para essas perguntas e entender o caminho que levou Jim Carrey a esse ponto de sua vida, onde parece ter deixado para trás o homem que vivia como um personagem de comédia 24 horas por dia, para se tornar quem ele realmente foi chamado para ser neste mundo. O que você verá neste vídeo vai te surpreender. E ao final, vou compartilhar um testemunho do próprio Jim Carrey, que tenho certeza de que vai impactar sua vida. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal. É muito simples. Basta clicar no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, poderei te ajudar na sua caminhada com Deus. Jim Carrey é um comediante canadense que se tornou famoso em todo o mundo por sua participação em filmes de grande sucesso, como O Show de Truman, O Máscara, Ace Ventura, Debbie e Lloyd, entre outros. Mas seu humor não se limitava às câmeras. Em entrevistas na televisão, premiações ou nos grandes eventos do cinema, ele sempre era visto fazendo piadas e agindo como um verdadeiro personagem, arrancando risadas de todos. Mas por que Jim Carrey era assim? Será que esse comportamento engraçado fazia parte de sua personalidade? Ou ele estava tentando transmitir alguma mensagem? Ou talvez esconder algo das pessoas? Para entender por que Jim Carrey era engraçado o tempo todo, é preciso voltar no tempo. Jim nasceu em janeiro de 1962, na pequena cidade de Newmarket, no Canadá, sendo o mais novo de 4 irmãos. Ele é filho de uma cantora que nunca alcançou o sucesso que esperava e de um músico que precisou abandonar sua carreira nos palcos para sustentar a família com um emprego comum. Jim cresceu vendo sua mãe sempre doente, que se tornou viciada em analgésicos e desenvolveu uma doença mental que a fazia acreditar que poderia morrer a qualquer momento. Foi por medo de perder sua mãe que o pequeno Jim Carrey começou a fazer comédia, na tentativa de alegrá-la um pouco. O menino dedicava todo o seu tempo para fazer a mãe sorrir e tornar sua vida um pouco mais fácil. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras atuações de comédia de Jim Carrey. Ele cresceu uma criança fechada e solitária, e a criatividade se tornou sua única amiga. Jim pintava, escrevia poesias e fazia caretas diante do espelho. Inclusive, em uma entrevista, ele admitiu que o espelho era seu único amigo e que ele não sabia como socializar. Com o tempo, Jim percebeu que também podia fazer outras pessoas sorrirem, como conhecidos da família e amigos da escola. Ele ficou tão bom em agradar os outros com suas piadas e caretas que a escola permitiu que ele fizesse uma apresentação de 15 minutos todos os dias em sua sala de aula. Durante esse período, o pai de Jim perdeu o emprego e a família foi despejada de sua casa, tendo que viver por um tempo em uma van até encontrar um novo lar nos Estados Unidos. Foi nessa fase difícil que Jim Carrey percebeu que poderia usar a comédia para tirar sua família da miséria, e ele começou a se dedicar ainda mais a fazer as pessoas sorrirem. E deu certo. Após seu início no mundo da comédia, Jim foi para o cinema e se tornou um dos maiores atores que Hollywood já conheceu. No entanto, além do dinheiro, sucesso, prêmios e fama, Jim Carrey entendeu que, para se manter no topo, era preciso continuar divertindo e entretendo as pessoas o tempo todo. Mais do que isso, ele percebeu que a indústria do humor era totalmente voltada para a opinião dos outros, e seu trabalho dependia do julgamento positivo das pessoas. Por isso, ele se tornou o homem que sempre fazia algum tipo de gracinha onde quer que estivesse, transformando-se em um reflexo do que a sociedade queria e esperava dele. Com o tempo, porém, Jim Carrey começou a travar uma batalha interna consigo mesmo. E foi nesse momento que ele deixou de ser o palhaço que todos estavam acostumados a ver, passando por uma mudança muito profunda em sua vida. Jim Carrey entrou em depressão.
e isso teve um impacto significativo nos trabalhos que ele escolheu fazer. Os personagens engraçados, que antes faziam todos rirem, foram gradualmente substituídos por papéis mais sérios, com histórias profundas que levavam o público a refletir sobre a vida. Um exemplo disso é o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, onde Jim interpreta um homem frustrado com sua vida amorosa e em depressão, refletindo exatamente o que ele vivia naquele momento. Sua atuação foi tão convincente que o diretor do filme pediu para que ele não tratasse seu problema psicológico até que as gravações fossem concluídas. Depois disso, Jim Carrey começou a aparecer cada vez menos na mídia e resolveu aprofundar sua busca por sua verdadeira identidade. Durante esse processo, ele enfrentou a perda de sua ex-namorada, Catriona White, que tirou a própria vida 5 dias após o término do relacionamento. Esse evento trágico mergulhou Jim ainda mais em sua busca desesperada por respostas sobre a vida. Foi nesse momento de dor profunda que ele encontrou Jesus, a única verdade capaz de libertar o ser humano das amarras do mundo e da escravidão imposta pela sociedade para que sejamos aceitos. A partir de então, aquele homem que antes dedicava sua vida a agradar a todos, passou a falar ao mundo sobre o que ele acreditava ser a verdade. Em uma entrevista antes de uma premiação nos Estados Unidos, isso ficou evidente. Quando perguntado pela repórter se ele precisava de uma acompanhante para a festa, Jim respondeu de maneira inusitada, dizendo que estava bem e que só queria encontrar a coisa mais sem sentido que pudesse encontrar. E ali estava ele. A repórter, visivelmente desconcertada, insistiu, perguntando se ele acreditava que os ícones têm o poder de causar mudanças, influenciar e motivar as pessoas, ao que Jim respondeu ironicamente, reforçando sua visão sobre a futilidade do mundo do entretenimento. Durante a entrevista, a reação da repórter foi de espanto e reprovação. Ela olhou para a câmera como se estivesse dizendo ao público: "Vejam, ele está ficando maluco." Além disso, Jim Carrey decidiu sacrificar sua carreira em Hollywood para revelar os segredos sombrios da indústria do entretenimento, incluindo as influências dos Illuminati. Em várias aparições públicas, incluindo no famoso programa Jimmy Kimmel Live, Jim fez gestos simbólicos e falou abertamente sobre o que ele chamou de símbolo secreto dos Illuminati. Ele afirmou que muitas pessoas na indústria do entretenimento foram contratadas pelo governo para distrair e manipular o público, e teve a coragem de dizer que essas decisões eram tomadas em reuniões secretas controladas por forças ocultas. Esse tipo de atitude levou muitas pessoas a acreditar que Jim Carrey realmente havia enlouquecido e que algo estava muito errado com o ator. A grande verdade é que Jim Carrey sentiu algo profundo em seu coração. Ele percebeu que precisava renunciar àquela imagem e ao personagem que carregava para poder cumprir sua verdadeira missão. Com isso, Jim começou a se libertar dos rótulos que o acompanharam durante toda a sua carreira. E mais do que isso, passou a dedicar sua vida a obras sociais, ajudando pessoas necessitadas e buscando aprender sobre a palavra de Deus. Ele ainda está nesse processo de crescimento espiritual e santificação, enfrentando as lutas que todo cristão recém-convertido enfrenta. Afinal, o inimigo sabe o quanto a vida desse homem é preciosa para Deus e o tamanho do impacto que ele pode causar no mundo, se escolher falar do amor de Cristo para as outras pessoas. Quero compartilhar com você um trecho de um testemunho de Jim Carrey em que ele fala sobre seu relacionamento com Deus. Confira. No final das contas, acredito que o sofrimento leva à salvação. Na verdade, é a única maneira que temos de aceitar de alguma forma, e não negar, mas sentir nosso sofrimento, curar nossas perdas, e então tomamos uma de duas decisões. Ou decidimos passar pelo portão do ressentimento, que leva à vingança, que leva à dor, que leva a machucar os outros, ou passamos pelo portão do perdão, que leva à graça. E o fato de você estar aqui é um indicativo de que já tomou essa decisão. Você decidiu passar pelo portão do perdão, pela graça, assim como Cristo fez na cruz. Ele sofreu terrivelmente e foi quebrado por isso, ao ponto de ter dúvidas e um sentimento absoluto de abandono. E foi por vocês. Então houve uma decisão a ser tomada. Olhar para as pessoas que estavam causando esse sofrimento, ou para a situação que estava causando o sofrimento, com compaixão e perdão.
E é isso que abre as portas dos céus para todos nós. Eu desejo isso para todos vocês. Desejo isso para mim. Eu sei que, não importa o que eu tenha sofrido, a maioria de vocês sofreu pior que isso. Mas é por isso que admiro vocês, porque vocês estão aqui. E sabe, vocês receberão graça, porque essa decisão foi tomada. Estou muito feliz de estar com vocês e fazer parte disso. Obrigado. Esse testemunho não apenas toca nossos corações por causa da vida e das dificuldades que Jim enfrentou, mas também nos lembra daquela passagem da Bíblia, do primeiro livro de Coríntios, no capítulo 1, versículos 27 a 29, onde o apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Jim Carrey viveu décadas tentando agradar as outras pessoas para ser aceito em um mundo injusto e cruel. E pode ser que você, que está me ouvindo agora, esteja passando pela mesma situação. Talvez você esteja usando uma máscara social apenas para evitar a rejeição dos outros, enquanto por dentro se sente vazio. A história de vida de Jim Carrey é um chamado de Deus para você hoje. Abandone esse personagem que você tem interpretado e aceite agora mesmo o plano que Deus tem para a sua vida. Ei, você tem vontade de criar o seu próprio canal assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe? Então clique no primeiro comentário fixado e aprenda. Mesmo que você seja um completo iniciante, receba esse chamado. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a descrição perfeita que o apóstolo Paulo fez de Jesus. É um vídeo impressionante. Você irá ficar impactado. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.